Muito bom dia. Eu não ouço bem. Muito bom dia. Bom dia. Perfeito. Como eu não posso abraçar todos os irmãos, eu queria pedir que você abraçasse por mim o seu vizinho. Faz conta, sou eu que estou a abraçar aí. Isso mesmo. Para dar um bom dia muito forte. Seguidamente, eu queria pedir se tem alguém que pode vir aqui explicar o que vai acontecer a partir de agora. Alguém que está aqui entre nós para vir explicar o que ele compreendeu que vai acontecer a partir de agora. Há alguns que não sabem, vão saber hoje. Então, se alguém sabe, vem ajudar para explicar. O que vai acontecer aqui agora? Se ninguém vier, significa que ninguém sabe nada o que vai acontecer. Graças a Deus, igreja. A partir de agora vamos aprender sobre como gerir as nossas finanças a nível da família. Vamos aprender como gerenciar aquilo que Deus nos dá como bênção. Como usar o nosso dinheiro de forma responsável e racional. Muito obrigado. Eu queria que neste momento vocês inclinassem a vossa cabeça e na vossa mente puxassem imagens da vossa casa. Imaginar as pessoas na vossa casa, imaginar os lugares da tua casa. Vamos fazer esse exercício agora. Cada um na sua casa vai imaginar quais são as pessoas que estão lá, onde dormem, onde comem, onde andam. Criar essa imaginação. Porque é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós não vamos falar sobre o J-Lo, não vamos falar sobre a igreja, não vamos falar sobre Angola, vamos falar sobre a nossa família. Ok? Quero que façam essa imaginação. Imaginar os rostos, as pessoas e os lugares na nossa casa. Os nomes também podemos imaginar. O número de pessoas que temos lá, podemos imaginar também. Se calhar as divisoras de casa também podemos imaginar. É sobre isso que vamos falar hoje. Ok. Amém? Pronto. O passo seguinte, eu queria que nós disséssemos: crescimento financeiro da minha família. De novo, crescimento financeiro da minha família. Quer dizer que nós não vamos falar ainda sobre as finanças da igreja, não. Vamos falar sobre as finanças da minha família, cada um de nós. Agora presta atenção, para haver crescimento tem que haver um ponto de partida. Se a pessoa não tiver um ponto de partida, não consegue perceber nem trabalhar no crescimento. E o ponto de partida é este. Você sabe qual é o orçamento da tua família? Se calhar para alguns é confusão, mas alguns se calhar sabem. Quanto é que na sua família gastam por mês? Do dia 1 até dia 30, quanto é que nós geralmente gastamos? Alguns não têm a informação, porque se calhar é a informação mais do pai, mais da mãe, mais da esposa, mas precisamos ter essa informação. Saber quanto é que nós gastamos por mês. Ok? Eu não vou perguntar números, mas quem já sabe quanto é que gasta na sua família por mês? A média, quem já sabe? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Podem baixar. Quem que por alguma razão, quer dizer, compram, comem, bebem, dormem, acordam, mas nunca pensou nessa ideia de saber quanto é que gastam por mês? Quem está nessa condição? Que não tem uma ideia quanto é que gastam? Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Ok. Significa que os que não sabem isso têm que começar a fazer este cálculo. Ter uma ideia, quanto é que gasto por mês, às vezes quanto é que gasto por semana, porque é o ponto de partida do crescimento. Se não souber isso, como é que vai saber que está a crescer? Não vai saber. Então são dados muito importantes. O PowerPoint
Portanto, nós vamos ficar aqui na nossa igreja durante 5 semanas. Estaremos aqui das 10 horas por 1 hora de tempo na escola dominical durante 5 semanas. Ok? Este é um trabalho que tem acontecido já em outras igrejas. Quer dizer, outras pessoas têm sido abençoadas sobre o crescimento financeiro. E chegou a nossa vez, aqui na nossa igreja, para abordarmos isso. Eu queria rapidamente perguntar, quem já ouviu falar deste movimento sobre o crescimento financeiro nas outras igrejas? Quem já ouviu alguma história, vem contar aqui rapidamente. O que ouviu, o que entendeu do que se passa nos outros lugares? Irmão Oscar, é assim mesmo, interagindo, não é? O que você já ouviu do que se passou? Para saber o que vai acontecer a partir daqui. Alguém? Não ouviram nada. Não viram nada nas redes sociais. Não ouviram nenhum comentário de alguém. Então, alguém quer dizer alguma coisa? O que ouviu? O que lhe tocou? Ouviu, mas para explicar, não consegue. Há alguém que ouviu e que consegue explicar? Quer tentar? Vem, filha. Pode vir. Detalhada, né? Sim. Eu ouvi na semana passada, na publicação do grupo, e deram o exemplo da Igreja da Paz, que passou por este movimento, e que os irmãos e as famílias foram bastante abençoadas, transformadas no quesito financeiro. Isso despertou a minha atenção e me fez vir aqui ficar hoje, porque eu acompanho o irmão Oscar, né? Então é isto. Muito bem, obrigado. Assim mesmo, quer dizer que o que nós ouvimos falar, o que é de bom, pegamos alguma coisa também para nós e vamos embora. As nossas famílias estão a caminhar. E na verdade, a primeira bênção foi na Igreja Batista da Paz, onde houve essa formação. Depois fomos na Igreja Batista do Benfica. E nas últimas semanas estivemos na Igreja Batista da Ebenezer. Estamos agora aqui na Igreja Batista Nova Aliança. E o que está acontecendo? A coisa de tão boa que é, as igrejas estão a competir. Eu também quero, eu também quero, eu também quero. E neste momento já temos agenda fechada até o mês de abril, para darmos esse ensino. Então significa que é uma oportunidade tremenda para as nossas famílias aproveitarem o máximo possível durante essas 5 semanas. Eu gostaria que o irmão se organizasse para não faltar nas outras aulas todas. Hoje é apenas a primeira aula. Eu também gostaria que o irmão encorajasse. À medida que você for ouvindo, vai imaginar pessoas que também deviam ouvir isso. Amigos ou familiares ou vizinhos, convida eles também para estarem aqui, para nós fecharmos as 5 semanas e deixarmos uma bênção para cada uma das nossas famílias. Diga agora, crescimento financeiro da minha família. Crescimento financeiro da minha família. Agora, crescimento financeiro da minha família. Crescimento financeiro da minha família. Agora, vamos falar baixinho, só para vocês. O meu ponto de partida é X, aquele valor do orçamento. Aquele que não sabe o ponto de partida diz, não, eu não tenho ponto de partida, mas vou lutar para saber o ponto de partida. Esse exercício agora, meu ponto de partida, assim mesmo, no vosso coração, não é para eu ouvir, mas é para vocês falarem para vocês mesmo o ponto de partida. Ok. Primeiro vamos compreender quais são os objetivos que nós queremos alcançar nessas 5 semanas. O que nós queremos atingir? É o que está escrito ali. Primeiro, queremos realizar o ensino e a aprendizagem para que as famílias, por si mesmas, consigam alcançar as bases para o crescimento financeiro. Quer dizer que nós vamos fazer um ensino e aprendizagem. Todos nós vamos ensinar e aprender. Aquilo que nós vamos ouvir, temos que ter capacidade de passar para outras pessoas. O objetivo é, por nós mesmos, ter o crescimento financeiro das nossas famílias. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é despertar nas famílias a cultura de crescimento financeiro e de desenvolvimento humano. Quer dizer, nós queremos que na nossa família haja o hábito, o desejo e a cultura de dizer que não, nós temos que crescer financeiramente. Quer dizer, a família não pode ter o mesmo orçamento, o mesmo tipo de dinheiro, o ano após ano. Todos os meses é o mesmo dinheiro que tem, não.
tem possibilidade de crescer, cada família, cada grupo tem possibilidade de crescer. E queremos colocar isso na nossa mente em relação a isso. Qual é o método que vamos usar? Qual é a maneira que vamos usar para chegarmos a cumprir esse objetivo? Primeiro é que nós dissemos, vamos realizar 5 estudos, que vai ser nesse período da Escola Bíblica Dominical. Nesses 5 estudos, ao longo dos estudos, eu vou trazer mais 2 convidados. Vai haver mais 2 palestrantes que também andam a falar sobre isso em muitos lugares. Eles também estarão cá para vocês ouvirem também da voz deles, 2 palestras diferentes. Então nós vamos fechar no dia 8 de fevereiro. Esse tempo todo vamos estar nessa batida. Também nós vamos providenciar um material digital. O que é? Cada aula que nós vamos dar, os irmãos vão receber nos vossos telemóveis um documento de resumo daquela mesma aula no mesmo dia. E a direção vai me ajudar a fazer essa dinâmica. Para fazer o quê? Quando chegarem em casa, ler de novo, reler de novo, tornar a ler. E vão sentir uma coisa, aqui vão sentir uma coisa. Quando vocês lerem, Deus vai vos falar outras coisas mais para vos fortalecer. Aqueles que lerem mais vão ser mais abençoados. Os que lerem menos também vão ser menos abençoados. Então, esse material vai ser dado no fim de cada aula nos nossos telemóveis por WhatsApp. Também queremos anunciar que todo esse projeto vai resultar num livro que está a ser publicado. Um livro sobre crescimento financeiro das famílias. Quando sair esse livro, com certeza vão preparar os bolsos, os irmãos vão comprar o livro, ok? Quando sair esse livro, o objetivo será esse estudo que eu estou a fazer aqui com os irmãos. Cada um na sua família vai fazer o mesmo estudo em casa. Cada um reúne seu filho, a sua esposa, seu vizinho, seu parente, vai fazer o estudo em casa usando o livro. Irmãos, quem fizer esse exercício não tem como não ser abençoado financeiramente. Faz isso para mim agora. Faz isso. Então, quem cumprir isso não tem como não ser abençoado. É uma jornada. E nós temos dito muitas vezes que o crescimento financeiro não é um evento, é um processo. Para nós crescermos financeiramente não é um evento, não é coisa de um dia que gostei, me emocionei, não. É todo um processo. Por isso, nesse processo, os irmãos vão participar. Também queremos lembrar que nós vamos ter depois um encontro de famílias que têm negócios estruturados. Quais são as famílias que estão fazendo algum negócio? Tem negócio? Boa. Ok. Quer dizer que dentro deste programa, nós vamos ter um encontro com essas pessoas que têm negócios estruturados. Para quê? Para ajudarmos a alavancar, para crescer o negócio deles. Isso também está lá na frente, ok? Também nós vamos ter, uma das aulas que nós temos lá à frente, é uma aula sobre o vendedor. Não é? Vamos ensinar a vender, vamos falar sobre vendas. E quando dermos essa aula, nós vamos oferecer também um curso prático sobre vendas. Quer dizer, quem já conseguiu vender um pouco, vem nesse curso, vai vender mais, vai aprender mais. Quem nunca aprendeu a vender, vai vir nesse curso e vai também aprender. Então, é uma jornada. Essa é a metodologia que nós temos. Posso ouvir um amém? Amém. Eu digo nova aliança e vocês dizem amém. Nova aliança? Amém. Nova aliança? Amém. Diga assim, crescimento financeiro para a minha família. Crescimento financeiro para a minha família. Muito bem. Vamos apontando as perguntas, porque depois vamos dar espaço, o que é que não compreenderam para perguntarem. A seguir. Ok. Nas nossas aulas, quem já ouviu falar a palavra dignidade? Quem já ouviu falar a palavra dignidade? Quase todos nós. Pronto, vamos lá. Nas nossas aulas nós temos vindo a apresentar uma definição do que é dignidade. Ok? Pode tirar uma definição do que é dignidade. Claro, há aqueles que já participaram da aula, não é? Esses não vão dar a cábula, não é? Mas eu queria perguntar a um irmão que diz assim, para dizer que a pessoa tem dignidade, é que? O que é que determina a dignidade de uma pessoa? Para dizer que aquela irmã tem dignidade, aquele irmão tem dignidade. Honesto, muito bem, não é? Quer dizer que o que determina uma pessoa digna é uma pessoa honesta. Não, aquela pessoa é honesta, não, é digno, ok? Mais ideias. O que é que determina a dignidade, além da honestidade?
Diga. Reta. Uma pessoa reta, não é? Uma pessoa reta, sempre bom comportamento, uma pessoa digna. Ok, mais alguma ideia? Hã? Como? Sinceridade. Uma pessoa sincera, que não mente, não é? É uma pessoa digna. Humilde, né? Uma pessoa assim humilde, né? Boa tarde, irmão, como está? Não é? É uma pessoa digna. Ok, muito bem. As definições que os irmãos apresentaram de dignidade, ok? Eu, como professor sobre crescimento financeiro, eu costumo pôr um X. Está tudo errado. Oh. Está tudo errado, não é? Você já viu uma pessoa, não, eu sou honesto, não, eu tenho boa educação, não, eu sou calmo. Então, nós dizemos, aquela pessoa é digna. Qual é a nossa definição que vamos aprender aqui na nossa aula de hoje? O que é que determina a dignidade? Não são essas coisas que os irmãos colocaram. O que determina a dignidade é a capacidade de pagar as minhas contas. Percebe? Eu posso ser honesto, eu posso ser humilde, eu posso ser bom, eu posso ser bem educado, mas se no final do dia as minhas contas não consigo pagar, você não é digno. Vamos então dizer, o que determina a dignidade é a capacidade. Outra vez, o que determina a dignidade é a... Você lembra quando é que você teve contas e não conseguiu pagar? Lembra quando é que você teve contas tuas mesmo, né? Não é de outra pessoa, tuas contas. Contas da tua família que você nasceu, ok? Mas no final do dia você não conseguiu pagar. É ali onde nós perdemos a dignidade. Então, a dignidade é quando você consegue pagar as tuas contas confortavelmente. Quando demos essa aula, o meu filho perguntou, papá, então o papá está dizendo que eu não tenho dignidade? Eu disse, sim filho, não tens dignidade. Porque a tua dignidade está na minha mão. Porque eu é que pago as tuas contas. E o objetivo desse trabalho é permitir que nós um dia cheguemos todos à dignidade. Termos capacidade de pagar as nossas contas. E o meu filho ficou muito preocupado. Eu disse, não te preocupes filho. Felizes aqueles que quem lhes paga as contas não é para lhe dominar, mas é para lhe empurrar, para ele chegar na dignidade. Quer dizer que as contas que eu pago não é com o objetivo de eu ser o pai grande, que sempre vai pagar, não. Eu estou te pagar para te preparar, mas é para te empurrar, para chegares também naquele lugar, para dizer que você tem dignidade. Já imaginou quantos pais têm dor no coração quando vem um filho crescido, mas não tem dignidade? As contas são dele mesmo, ele não consegue pagar. Às vezes depende mais de A, de B, não cresceu, não é? Então vamos aprender isso. A dignidade é a capacidade de pagarmos as nossas contas. Muito bem. Então, vamos agora avançar. É bíblico, pode ser a seguir. É bíblico e é vontade de Deus que as famílias cresçam financeiramente. Alguns podem dizer assim, bom, agora na igreja já não estão ensinando o evangelho. Agora já estão a ensinar dinheiro. Não é? Vocês vão só assistir todas as aulas. Quando chegar no final, esse tipo de ideia vai mudar. Ok? Esse tipo de ideia vai mudar. Então, primeiro temos que dizer que é bíblico e é vontade de Deus que as famílias cresçam financeiramente. Vamos ler todos juntos. Vamos ler. É bíblico. Ok, agora vamos dizer que a minha família cresça financeiramente. É bíblico? É bíblico e é vontade de Deus que a minha família cresça financeiramente. Amém? Vamos abrir um versículo, 3 João 1 e 2. Um irmão que acredita que sabe ler, vem rapidamente aqui, vou dar o microfone para ler. Um irmão que acredita que sabe ler, vem com a sua Bíblia aqui e vai ler. Eu disse, se há um irmão que acredita que sabe ler bem, vem aqui à frente para ler esse versículo.
Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Assim, andemos nós também em novidade de vida. Primeiro, escutem só. Olhem para a minha cara agora. Os que não encontram, podem olhar. Vamos registrar depois. Olhem para a minha cara. Primeiro, aqui na igreja da Nova Aliança, tem muitas pessoas que não sabem ler. Para esse irmão já nos ofendeu, né? Não, porque eu perguntei, se há um irmão que acredita que sabe ler bem, vem aqui para ler. Então, foi difícil. Depois apareceu um só, o nosso pregador. Quer dizer, nessa igreja é só o pregador que sabe ler bem. Vamos destrocar? Não. Provavelmente, há irmãos que sabem ler bem, mas não têm essa fé. Ele não tem fé, não tem confiança que ele mesmo lê bem. Há pessoas assim. Ele sabe, mas ele não tem essa confiança. E pode haver outras pessoas que têm medo também. Eu mesmo leio bem, mas tenho medo, não vou lá. E vou ficar sentado. Qualquer uma dessas situações vai prejudicar o nosso crescimento financeiro. O medo e a falta de conhecermos a nós mesmos. Tá? Então é um ponto importante. Mas esse versículo diz assim, não é? Diz assim, amado, ok? Eu desejo que te vá bem em tudo. Não é só em algumas coisas. A vontade que vá bem é em tudo, não é só em algumas coisas. E essa vontade também inclui o bem financeiro. E aí nós temos o argumento, não, Deus quer que a minha família vá bem financeiramente. Não é só na saúde, não é só no relacionamento, não é só no problema com os filhos, mas também financeiramente há o desejo que nós vamos bem. E crescimento financeiro é o quê? É andar em novidade de vida. Vamos dizer, em novidade de vida. Outra vez, em novidade de vida. Então, se eu tenho um orçamento hoje e amanhã o meu orçamento cresce, eu também estou a andar em novidade de vida financeiramente. Isso é bom ou não é bom para a nossa família? É bom. Muito bem. A seguir. Ok. O ponto a seguir, irmãos, é o seguinte. Famílias devem se comprometer com o crescimento financeiro. As famílias devem se comprometer com o crescimento financeiro. Sabe o que quer dizer compromisso? Quando você está falando de compromisso, está falando de alguém que agarrou mesmo. Não é? Eu estiver comprometido com o irmão Almada, eu estou perto dele sempre. Não é? Eu estou sempre agarrado a ele porque eu estou comprometido. Se eu não estiver comprometido com ele, eu vou afastar, vou ficar distante. Vou evitar sempre. Então, o primeiro aspecto que nós colocamos é que as nossas famílias têm que ter um compromisso, um comprometimento com o seu crescimento financeiro. Quando passar esse estudo nas famílias, quando o chefe da família fazer esse estudo, ele vai passar essa mensagem também para os seus membros. Vai dizer assim, não, o crescimento financeiro não é só minha responsabilidade, eu como pai, ou eu como mãe. Todos nós temos que estar comprometidos com o crescimento financeiro. Amém? Então, nós dissemos aqui, como famílias, irmãos, não podemos continuar financeiramente onde estamos. Por isso é que nós fizemos aquele cálculo. Quem não sabe onde está, não vai conseguir chegar até ali onde estamos a falar. Tem que saber primeiro onde está. Para depois dizer, não, nós como famílias, não podemos continuar financeiramente onde estamos. Não podemos continuar a fazer as mesmas coisas, ter os mesmos resultados ao longo do tempo. Nós conhecemos pessoas e instituições que têm crescido financeiramente. Do mesmo modo também, as famílias precisam crescer financeiramente. Quem conhece alguém que costuma crescer financeiramente? Quem conhece alguém que costuma crescer financeiramente? Ok, 3, 4 pessoas. Ok. Quem conhece uma instituição que costuma crescer financeiramente? Uma empresa, uma organização ou uma igreja que você vai estar a crescer financeiramente? Muito bem.
Quer dizer, esse conhecimento que nós temos de outras pessoas e de outras instituições precisa acontecer na nossa família. E nós temos que nos comprometer com esse crescimento. Amém? E biblicamente, nós então encontramos essa palavra em Romanos. Como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim nós também andemos em novidade de vida. Quer dizer, crescer financeiramente é andar em novidade de vida. O dinheiro não pode ser o mesmo, né, pastor Armando? Pastor Armando, o dinheiro não pode ser o mesmo. O dinheiro que eu ganho, que eu recebo na minha família não pode ser o mesmo. Os anos passam, é só mesmo aqueles 50. Os anos passam, é só aqueles 50. Está mal. Temos que andar em novidade de vida financeiramente. Temos que crescer. E o objetivo desse curso é dar as ferramentas para as pessoas depois dizerem: epá, eu cheguei lá, eu consegui. Amém? A seguir. Ponto a seguir. Como família, preste atenção, como família, devemos nos afastar do estigma das lamentações e das vitimizações. O que é isso? Há pessoas que são boas para lamentar. Conhece alguém? Pessoas boas para lamentar. Conhece alguém? Muito obrigado. Quer dizer, qualquer abordagem que vão ter, está sempre a lamentar. Ai eu, ai a minha família, ai a minha vida, ai o meu país. Está sempre a lamentar. Ai a minha igreja. O discurso dele é só lamentar. E alguns também na família é a mesma coisa. Quando vê da família dele, só está a lamentar. Tipo, há outras famílias que são melhores, mas a dele mesmo não presta, não dá, não funciona. Isso chama-se estigma da lamentação. Ok? E o que estamos a dizer aqui é que nós temos que afastar das nossas famílias o estigma da lamentação. O outro é o estigma da vitimização. Vitimização é o quê? Dá a impressão que todos os azares só me batem eu. Dá a impressão que todos os azares só batem a minha família. Dá a impressão que todos os azares só batem no meu negócio. Os outros são abençoados, eu mesmo, está mal. E sabe, por isso é que até muitas pessoas entram em casas que não deviam entrar. Por causa da vitimização. Então, para nós andarmos no crescimento financeiro, temos que nos afastar desses dois estigmas. O primeiro é o estigma da lamentação. O segundo é o estigma da... Fala, lamentação, não. Vitimização, não. Agora fala isso olhando na cara do teu vizinho. Exatamente, exatamente. Então, por isso é que nós colocamos ali. E nós, essa parte contra a lamentação e a vitimização, nós também trazemos um versículo bíblico para nos dar força, para nos dar chave, ok? Esse versículo bíblico é Apocalipse capítulo 4, versículos 1. O que diz esse versículo? Esse versículo, não é? E os irmãos conhecem a Bíblia, sabem muito bem. É quando um homem chamado João estava numa condição de vitimização. Estava numa condição de lamentação. Mas como Deus não queria essa condição de vítima e de lamento, Deus lhe falou: sobe aqui e vou te mostrar as coisas que depois destas devem acontecer. É esse versículo. Então quer dizer que, olhando para nossas famílias, não é? Nós queremos aplicar este mesmo versículo. Sobe aqui. Quer dizer, há coisas boas financeiramente que Deus preparou para a tua família, para os teus filhos, para a tua mulher, para o teu marido. Há bênçãos que Deus preparou financeiramente. Então Deus está a dizer: sobe aqui que eu vou te mostrar. Este subir é primeiro ter conhecimento. Por isso é que estamos a encorajar. Não falte nas próximas aulas. Se tiver mais pessoas, convide-os para serem abençoados. Se você conhecer alguém que já foi abençoado, escuta o seu testemunho para você aprender alguma coisa. Sobe aqui e vou te mostrar as coisas que depois destas devem acontecer. Seguir. Ok. É a mesma. A seguir. A seguir. Ok. Muito bem. Quando nós dissemos sobe aqui, é a busca do... É a busca de quê? Conhecimento. Vamos então dizer, quando dizemos sobe aqui, é a busca do conhecimento, saber as coisas, ok? Então o que nós vamos dizer aqui?
A busca do conhecimento não pode ser vista como um evento. Irmãos, depois dessa aula, muitos vão testemunhar. Não, foi uma aula boa. Eu gostei. Isso é só um evento. É só um dia. Conhecimento não pode ser evento. Conhecimento tem que ser um processo. Por isso é que eu vou estar frente a cutucar os irmãos nessa caminhada enquanto estivermos juntos. Vou estar sempre a vos encorajar. Os que estão acompanhando as redes sociais estão a perceber o que está a acontecer. É exatamente perceber que o conhecimento é um processo. Não está mais tempo do milagre. Que vou te orar e Deus vai te abençoar. Não é? Vem aqui, o profeta vai te pôr a mão em cima e estás abençoado. Esquece disso. Esquece disso. Aqui é um processo. Vamos andar juntos para aprender e depois de algum tempo vão começar a ver os resultados. Então, aqui nós dissemos o seguinte: a busca do conhecimento não pode ser vista como um evento, mas é um processo. O evento tem data para acontecer, mas o processo deve acontecer contínua e progressivamente ao longo do tempo. Por esta razão é que a nossa busca tem a primeira proposta dos 5 estudos e vai continuar. Diga para mim agora, não é um evento, é um processo. Não é um evento, é um processo. A seguir. Muito bem. Quer dizer que hoje a nossa aula terminou. Nós estamos preparados para a próxima aula no próximo domingo. Demos essa matéria, que os irmãos vão entender, vão receber depois o resumo para poderem ler em casa os pontos principais. Agora eu queria mais um voluntário. Eu sempre vou ser assim, para cutucar. Eu queria um voluntário que viesse aqui. Esse vai ser mais difícil. Um voluntário, sem saber por quê. Não há voluntários? Muito bem, temos uma voluntária. Que, realmente, quando você te pedem que vai ser um voluntário numa coisa que não sabes, é difícil, não é? Mas pensa pelo menos, eu sou bandido. Eu sou assassino, eu sou gatuno. Então vem mesmo. Não é? Quer dizer que sim, tem medo de mim. Porque eu gostei, quando eu pedi voluntário, eu queria ver 4, 5 a virem aqui, está vendo? E é assim, crescimento financeiro é ter atitude, é correr também risco. Ok? Muito bem. Parabéns à irmã. Eu vou fazer uma pergunta à irmã. Essa hora que nós tivemos aqui, de tudo que nós falamos, qual é a parte que te tocou mais? A parte que mais tocou é quando o Dr. Oscar falou que teremos uma aula de venda. Como vender, como saber vender. Eu sou alguém que gosta de vender, sei vender, se tenho um negócio, consigo convencer as pessoas a comprar. Então, preciso aprender mais sobre isso, né? Acredito que tem técnica melhor, tem conhecimento. Não basta saber vender, não basta gostar de saber vender. Tem sim algumas técnicas, algumas orientações, então interessou-me bastante e quero realmente aprender a vender o povo. Vamos dar uma salva de palmas para ela. O que queremos dizer com isso? Nós viemos na fonte. Cada um, de acordo com como é, vai levar a parte dele. Há quem não vai levar nada. Há quem vai levar só um bocado. Há quem vai levar muito. Por exemplo, o que ela falou, quer dizer, mexeu com o ser dela, com a experiência dela, e sentiu alguma coisa. Acredito que muitos de vocês também sentiram uma parte, só que não tiveram a coragem de vir aqui como voluntários, mas sentiram e está lá. E em todas as aulas, quando nós começarmos, geralmente começamos com essa pergunta. Quer dizer que na próxima aula, no próximo domingo, nós vamos repetir esta pergunta. Então, aqueles que leram e viram vão poder dar esse testemunho e essa apresentação. Então, neste momento, chegou o momento das perguntas e respostas, que os irmãos vão poder colocar nessa nossa primeira aula, a fim de nós partilharmos. Alguém vai me ajudar para usar o microfone e distribuir? Irmão Fernando. Até vou fazer o seguinte mesmo. Quem tem pergunta para fazer, sai do lugar dele e vem ao lado do irmão Fernando para fazer a pergunta. Primeiro, muito obrigado pela
forma como o meu amigo, o Dr. Oscar, a maneira como dispôs então a palestra. Estamos muito obrigados, porque todos nós estamos no processo de aprendizagem, como o doutor dizia. A pergunta que quero fazer é o seguinte: quando o doutor dizia, tal como o apóstolo João disse, soube aqui para te apresentar as coisas mais essenciais. A pergunta é, se o doutor dizer assim, Armando, soube aqui, somente falando sobre aqui é suficiente, por que o doutor não me segura assim nas mãos? Porque se ficar aqui assim, não é? Conforme o doutor disse, sobe, eu estou lá embaixo e eu não vou conseguir subir. Então, por mim, por que não devia ser assim? O doutor descer. Agora sobe comigo. Quero saber se assim dá ou não. Ou então simplesmente vai dizer sobe e eu não sei subir. Obrigado. É a única pergunta? O doutor falou sobre o medo, é uma das coisas que nos impede de atingir ou de chegar ao sucesso. Uma vez que fomos ensinados, né, que o medo nos limita, o que deve ser feito para vencermos então o medo? Mais alguém? Não temos mais perguntas, não é? Tem o irmão aí? Ok. Minha questão é a seguinte, Oscar. Às vezes o problema não está no começo, está na continuidade e manter as famílias financeiramente saudáveis. Quais formas, métodos ou modelos o irmão Oscar poderia nos passar para manter essa continuidade financeiramente saudável para as famílias? Mais alguém? Ainda sobre o crescimento financeiro, eu sei que acaba sendo uma maior responsabilidade dos pais, o pai e a mãe, trabalharem em prol do crescimento financeiro. E a questão é a seguinte: como podemos incentivar os nossos filhos a terem essa mesma visão que os pais também têm sobre o crescimento financeiro? Podemos fechar? Vou aproveitar também. Ah, tá bem. Ok. Nós vivemos numa cultura de quilate. E o irmão Oscar falou sobre a dignidade de pagar as contas. E é costumeiro na nossa sociedade, eu faço quilate, chega outro mês não paga. Né? Ou então vou fazer quilate em outra pessoa para pagar a pessoa a quem eu devi primeiro. O que nós podemos fazer para ultrapassar esta cultura e este hábito de não pagar as nossas contas e acharmos que é normal fazermos isso bem mês, passa mês, temos problemas com vizinhos, amigos? O que nós podemos fazer para vencer isso? Obrigado. Acho que o irmão também. Quero agradecer. Isto é um desafio que a cada um de nós nos vai reverter, né, a nossa metodologia das várias etapas do nosso evento.
Mas a minha questão vai o seguinte: como provedor ao provedor neste processo em que estamos a aprender, qual é a disciplina que nós temos que implementar para dizer aqui paz? Ele sabe que as despesas correntes em cada família ela cresce, mas às vezes é verdade que muitas vezes nós não temos disciplina para as despesas. Muitas vezes vamos à loja para comprar um determinado artigo e acabamos a ter que comprar aquilo que não é necessário. Bom, mas é verdade que muita gente faz isso porque quer agradar, quer fazer o mínimo. Mas então, como provedor, que diz, ainda diz, vocês falam para você, não, aqui sim, não, eu sou de norma, estou dizendo que todas as despesas elas têm que ser feitas, não olhando para o tempo, não olhando, melhor, para a receita, não olhando o que temos que segurar para semear, para buscar, não é? Porque muitas vezes a gente vê, é mais agora. Eu satisfazer agora, eu esqueço que eu preciso semear para depois mais tarde buscar. Então, como provedor, dizer não, se não vai pecar, também vou ver um outro aquele problema. Terminamos? Ok. Os que forem tendo dúvidas, vão registrando. E nós temos 5 semanas para dialogar e para termos sempre uma interação e tirarmos todas as dúvidas. Ok. O pastor Armando falou bem. Nós falamos sobre aqui. E ele está precisando de alguém que ele pega na mão para subir. Esse que está esperando para ele pegar na mão é mimoso. É mimoso. E nessa caminhada de crescimento financeiro, não há espaço para mimosos. Há espaço para corajosos. Há espaço para corajosos. Vamos dar um exemplo. Já vos informaram que vai haver esse curso. A informação passou na igreja ou não passou? Mas então, aquele que não veio hoje está à espera que os diáconos vão em casa para lhe pegar e lhe trazer na igreja, não é? A informação já saiu, sobe aqui. Então o subir, você tem que fazer a tua parte também. E você lembra que Deus, quando disse sobe aqui, Deus convidou, disse não, sobe aqui, e João subiu. Então você tem força para subir, você pode subir. Se não subir, você é mimoso. Tá vendo? Então sobe aqui, organiza a tua agenda, no próximo domingo vem de novo, no outro domingo vem de novo, sobe aqui. Há uns que falam Kikongo e sabem que é uma palavra que dizem Kikongo, embolo e azulo, aquacaço adiaio. É verdade ou não? Quer dizer que o pão do céu, os que vão comer, são os corajosos. Então não espera que te façam tudo. Você próprio tem que dizer também, eu próprio estou aqui. Primeiro, você não é deficiente físico, não é deficiente mental. Vem e sobe, certo? Ok. O medo, há uma coisa fundamental, a irmã colocou bem, o medo nos limita. Como estamos na igreja, eu vou dar uma recomendação. Vai na Bíblia e procura ler todos os versículos que falam sobre o medo. Simples. Vai na tua Bíblia, não é? E procura ler todos os versículos que falam sobre o medo. Ok? Quem conhece um de cor? Só para ajudar a irmã. Quem conhece um versículo bíblico que fala do medo? Que até cantamos. Vou dar já uma dica, tá vendo? No amor não há temor, porque o amor lança fora o temor. Lembram? Quer dizer que se eu for ler esse versículo, já vou dizer, não. Uma das formas para combater o medo é o amor. Porque quando eu amo, eu lanço fora o temor. Então, se eu amo meus filhos e precisam de mais dinheiro, se eu amo a minha família e precisa de mais dinheiro, este amor que eu tenho pela minha família vai me dar coragem e vai me fazer lançar o medo. Então, essa é só uma dica. O medo, vai nos versículos bíblicos e vê todos os versículos que falam sobre o medo e lê. Deus vai te dar a orientação, certo?
Ok. O irmão pergunta qual é o método para manter a continuidade da saúde financeira. Ok. Quer dizer que ele colocou uma situação. É alguém que já tinha saúde financeira até, mas parece que depois as coisas foram na água e recuou. Então eu perguntei para qual é o método que eu vou fazer para manter esta saúde financeira. O que eu vou fazer para manter este nível? Ok? E tem uma resposta que parece ser simples. A Bíblia diz assim: o meu povo perece por falta de dinheiro. É o quê? Estou na igreja mesmo. Glória a Deus. Não é? Então, o meu povo perece por faltar o conhecimento. Irmãos, muitas coisas que nós passamos, mesmo essa questão de alguém que já conseguiu um pouco, depois desconseguiu de novo, teve dificuldades, fundamentalmente é falta de conhecimento. Há coisas que nós não sabemos, não importa o tempo que estou na igreja, mas há coisas que eu não sei, e quando eu começar a ter essa luz do conhecimento, as coisas vão mudar. E hoje, em termos financeiros, você já ouviu falar sobre o termo educação financeira? Educação financeira. Então, muitas vezes, nós caímos por falta de educação financeira. Ou então, a educação financeira que nós temos é pequena e precisa aumentar um pouco mais. Então, é conhecimento. Por isso que nós estamos a dizer que, se vocês segurarem bem a jornada nas nossas 5 semanas, cada um de vocês vai começar a ver que já está diferente. Já agregou uma coisa nova e que vai fazer diferença na sua vida neste processo. Então, é mesmo o conhecimento. Muitas vezes temos tendência a deixar, não, é azar, é pouca sorte, os outros filhos do fulano têm sorte, os outros da igreja tal têm sorte, nós mesmo não. Lamentação e vitimização, falta de conhecimento. Então, é o conhecimento mesmo, ok? Como podemos incentivar os nossos filhos? E é a mesma pergunta que coloca o irmão Almada. Eu, como provedor, como é que posso conseguir dizer não? Não. A primeira coisa que um provedor precisa não é dizer não. A primeira coisa que ele precisa é passar o conhecimento. Está vendo? Porque se você for só pela regra do sim, não, não, sim, isso sim, aquilo não, vai resultar em conflito familiar. Filho, isso não. Papai quer isso não, não está na prioridade, isso não. Vai resultar em conflito familiar. O que é preciso partilhar? Você, como é provedor, você também é provedor de conhecimento. Não é só provedor de dinheiro. Por isso é que nós, na nossa proposta, está lá, quando terminar as 5 semanas, cada um que é provedor vai sentar na sua família, vai sentar na tua casa, vai pegar aquele livro e vai dizer, vamos estudar juntos, filho. E vocês vão começar a ver que vai começar a haver uma mudança. Então, essa é a resposta em relação ao conhecimento. Cultura do quilape, mesma coisa. Mesma coisa. Geralmente, quem vive fazendo o quilape, não é? Tem dificuldade na sua educação financeira. Não tem mais outra coisa. Se ele tiver uma educação financeira sólida, ele vai começar a ver que vai começar a evitar os quilapes. Ele, se fizer quilape, vai fazer um quilape para o desenvolvimento e não um quilape para gastar. Vai fazer um quilape para crescimento e não um quilape para o consumo. Ok? Tudo isso é falta de conhecimento. Então, são essas respostas que nós temos às perguntas que os irmãos colocaram. E mais uma vez desafiar-vos, vem no próximo domingo, leiam o material que vocês receberem nos vossos telemóveis, voltem a ler em casa, não é? E vão vir no próximo domingo um pouco mais sólidos para nós continuarmos a aula do próximo domingo. Acredito que respondemos todas as questões colocadas, ok? Alguém ficou mais com alguma questão? Irmão Quimbinga? Obrigado, boa tarde pela igreja. Na verdade, não é uma pergunta. Ok. Podemos assim dizer que é uma constatação das respostas que foram colocadas, que foram dadas nas perguntas que alguns irmãos colocaram. Na pergunta da irmã Júlia, na pergunta da irmã Júlia, e a resposta do pastor Armando. Na verdade, eu queria colocar a pergunta antes das respostas, mas quando o Dr. Oscar
deu em respostas, então vejo que tinha mesmo que depois perguntar, mas comentar primeiro. A resposta que foi dada à irmã Júlia, ela colocou, a aula que foi dada hoje, na verdade, seria mais uma outra sessão, porque estaria inclinado muito mais naquilo que é a poupança, que é ensinar as crianças como devemos ensinar as crianças para o crescimento financeiro. No crescimento financeiro nós estaríamos implicitamente a falar sobre a poupança, para podermos crescer. O irmão Armando, ou o pastor Armando, perdão, quando perguntavas em puxar para crescer e subir os degraus, a resposta que foi dada é: se espera que alguém te puxe para frente ou para frente para subir, estarias a esperar demais ou a ser mimoso. Isto é verdade, porque deves fazer o máximo, contornar os obstáculos para poder crescer. A minha pergunta vem destas duas respostas. Falando em crescimento, sem começar algumas bases que podem nos dar sustentabilidade para crescermos, seria sustentável ou não? Esta é a pergunta, a primeira. A segunda, falar em crescimento financeiro, sem apontarmos as bases sustentáveis do crescimento. É sustentável levantarmos a palavra crescimento ou não? Okay. A segunda, qual seria a contribuição de um propósito para um crescimento financeiro? Certo. Nós estamos de parabéns. Por quê? As perguntas que os irmãos estão a colocar significa que os irmãos têm muito apetite. Estão com muito apetite. E há algumas perguntas que estão a colocar. Se esperássemos só mais um bocadinho as aulas correrem, em cada aula há muitas perguntas que vão ser respondidas. Tá? Por quê? Eu, na verdade, perguntei, porque eu esperava que a resposta da irmã e do irmão podia ser para a aula posterior. Esperei mais ou menos assim. Por isso que eu perguntei, porque o doutor Oscar respondeu. Certo, não. São perguntas que vão continuar. Mas se eu dizer ao irmão que essa resposta é para a aula próxima, eu também vou deixar órfãos. Não é? Eu tenho que responder alguma coisa, não é? Alguma coisa agora para encorajar a continuidade. Ok? Por exemplo, quando fala sobre as bases, nós já temos bases. Qual é a primeira base para falar sobre o crescimento financeiro? É que as pessoas têm dinheiro e não estão a crescer. Essa é a primeira base. É verdade ou não? A gente olha para nossas famílias, não está duro. Está duro. Não é? Então, essa é a primeira base. Quer dizer, nós vamos encontrar um problema real que as famílias estão a viver. Então, por isso, já temos essa base. Essa base, existe essa realidade. E vamos falar sobre ela para ver esse crescimento. E qual é o contributo? É outra pergunta que o irmão colocou. Né? O contributo de... Propósito para o crescimento financeiro. Ok. Presta atenção. O propósito para o crescimento financeiro da família é a qualidade de vida. Está bem? Se nós vamos olhar na família, o que me obriga a acordar cedo, fazer negócio, vender mais, trabalhar mais, fazer uma boa formação? Eu quero dar boa condição para os meus filhos. Isso chama-se qualidade de vida. Eu quero dar boa condição para a minha companheira, a minha esposa. Chama-se qualidade de vida. Eu quero chegar num ponto em que as despesas de estudo dos meus filhos, despesa da saúde, eu posso pagar com conforto. Então, isto é que me motiva a fazer isto. E se nós buscarmos mais, a própria Bíblia nos motiva. Do suor do teu rosto. Você quer mais alguma outra motivação? É esta mesmo. De ver os meus filhos felizes no final do dia, ver os meus filhos a crescerem saudáveis, não é? Ver uma qualidade de vida boa. Ter qualidade de vida não é bom? Olha, os que não têm qualidade de vida, sabe como é que andam? Inclinados, a cara baixa. É, assim. Mas o que tem qualidade de vida, sabe como é que anda? De peito erguido. Até o bom dia do que tem qualidade de vida é diferente. Bom dia, irmão, tudo bem? Como é que está, irmão? Está tudo bem. É verdade ou não? É, mas o que não tem qualidade de vida, até ele para dar bom dia é difícil. Quando dizem bom dia, responde no pescoço, bom dia,
Está mal. Então, isso é que deve nos motivar mesmo. Vamos lutar para melhorarmos a qualidade de vida das nossas famílias. Amém? Então eu vou devolver o microfone ao... Está a ficar quente. Mais uma. Bom dia, irmãos. Bem, assim, a minha pergunta é: nós que somos Michel, que não temos um trabalho fixo, não temos uma renda mensal fixa, como é que podemos manter isso? Já que estamos no primeiro mês do ano e estamos a ser bem munidos, bem fortificados com essa formação, queremos saber mais ou menos. Eu não trabalho, por exemplo, sou Michel, e sabemos que a missa não é todos os dias, não é constante, é invariável. Hoje tem missa, amanhã não tem. Como nós podemos manter o nosso nível de vida ou o nosso crescimento financeiro? Obrigado. Pergunta interessante. Tem mais algum micheiro aqui? Ou é único? Tem mais algum? Ok. Todo angolano é micheiro. Então aqui não tem angolanos. Aqui não tem angolanos. Ok. Eu falei bem. A eficácia do nosso curso é que o apetite está mesmo aberto. Essa resposta será dada na terceira aula. Terceira aula. Nós vamos abordar esta parte dos micheiros, certo? Está bem incluída lá, na terceira aula. Diga. Se ficasse órfão, órfão de boa qualidade. Há órfãos de boa qualidade, não tem problemas. Ok. Tanto na terceira aula nós vamos falar sobre essa parte de como fazermos dinheiro, ok? Então eu vou devolver o microfone à igreja para então nos despedirmos